portarias, nós pretendemos votá-las em bloco, mas aqueles que tiverem algum destaque, né, quiserem destacar alguma portaria para a gente discutir, esclarecer, então, que apresente o seu destaque, né? Então, com relação às portarias, eu pergunto ao plenário se alguém tem algum destaque a fazer. Professor Cacau. Padronizar na finalização, por essa resolução, atendendo, alguns está Unifeb, outros FEB. Então, só padronizar se fica Unifeb ou se fica FEB. Tá? Na questão de redação só, não nada de conteúdo, só questão de... Tá bom, adotaremos essa sugestão para as próximas, né? Bem, se ninguém tem nenhum destaque com relação às portarias, eu quero colocar, então, em votação a aprovação das portarias em bloco. Aqueles que são contrários à aprovação das portarias, por favor, se manifestem. Nenhum. Aqueles que se abstêm com relação à aprovação das portarias, por favor, se manifestem. E aqueles que aprovam, então, por favor, permaneçam como estão. Aprovadas por unanimidade. Com relação às resoluções, o mesmo procedimento. Se alguém tiver alguma resolução que queira apresentar o destaque, então, por favor, se manifeste. Bom dia a todos. Professora Fatinha. Eu gostaria de colocar em destaque a resolução 10. Eu já explico por quê, o senhor vai destacar, vai votar as outras. Vamos ver se tem mais alguém, mais alguma, depois a gente discute. Tá bom. Então, a resolução 10. Então, somente a resolução 10. Quanto às demais resoluções, então eu quero colocar em votação aqueles que são contrários à aprovação das demais resoluções, por favor, se manifestem. Nenhum. Aqueles que se abstêm, por favor, se manifestem. Nenhum. E aqueles que aprovam as demais resoluções, por favor, permaneçam como estão. Aprovados por unanimidade. Vamos, então, à discussão da resolução número 10. A resolução número 10 diz o seguinte: considerando que dispõe o regimento geral do Unifeb, considerando a importância do permanente aperfeiçoamento do corpo docente da instituição, resolve: 1. Artigo 1º. Criar o programa de apoio ao aperfeiçoamento docente, visando oferecer respaldo institucional aos professores do Unifeb, regularmente matriculados em programas de mestrado ou doutorado, reconhecidos pela CAPES. Parágrafo 1º. Para participar do programa, o docente deverá apresentar documentação comprobatória da regular situação acadêmica no respectivo programa de pós-graduação. Parágrafo 2º. O professor interessado deverá apresentar o pedido por meio de ofício à coordenação do curso a que está vinculado. Parágrafo 3º. O pedido será avaliado pelo Conselho de Curso e NDE, que analisarão a aderência do programa de pós-graduação em que o professor está matriculado ao projeto pedagógico do curso. Parágrafo 4º. Caso o aperfeiçoamento do docente seja de interesse do curso, o pedido devidamente instruído, com análise do Conselho de Curso e do NDE, é encaminhado à pró-reitoria de graduação para submissão ao Conselho Superior de Curso. Artigo 2º. O programa de apoio ao aperfeiçoamento docente consiste de: 1. Suporte financeiro relacionado ao deslocamento do docente até o local de oferta do seu programa de pós-graduação. 2. Abono de faltas para participação em congressos e outros eventos científicos, em que o docente apresente trabalho, no qual deve constar o devido crédito ao vínculo empregatício com o Unifeb. 3. Prioridade do docente que participa do programa de concessão de custeio de viagens, despesas devidamente previstas no orçamento institucional para participação em eventos científicos. Artigo 3º. A duração do programa será de, no mínimo,
no máximo, 2 anos para cada pedido. Parágrafo 1º. O professor poderá solicitar prorrogação da duração do programa devidamente justificada, mediante ofício à coordenação do curso a que está vinculado. Parágrafo 2º. O pedido deverá conter parecer assinado pelo orientador do professor. Parágrafo 3º. O pedido de prorrogação deverá ser apreciado pelos colegiados, conforme trâmite constante dos parágrafos 3º e 4º do artigo 1º. Artigo 4º. No caso do professor atendido por esse programa não concluir seu aperfeiçoamento, só poderá usufruir de novo apoio mediante aprovação de justificativa para o fato pelo Conselho Universitário. Artigo 5º. Os pedidos deverão ser protocolados na pró-reitoria de graduação até 15 dias antes da data da próxima reunião ordinária de Conselho Superior de Curso para inclusão na pauta. Artigo 6º. Na análise pelo Conselho Superior de Curso, será considerada a aderência entre o pedido e o planejamento institucional no tocante à área de especialização a ser cursada pelo professor. E artigo 7º, esta resolução passa a vigorar a partir da data de sua publicação. Então, gostaria de que a professora Fatim, então, fizesse a sua exposição. Olha, o meu questionamento, isso tudo está certo, eu acho que, principalmente agora que nós estamos no MEC, existe a necessidade realmente de titulação, e todos nós sabemos o quanto isso pesa na avaliação junto ao MEC. O meu questionamento é o seguinte: nós estamos numa situação que o mesmo senhor colocou desde o início que o senhor está falando, colocando a situação da FEB. Nós estamos numa situação em que nós apertamos os nossos cintos, em que nós somos diminuídos no nosso valor hora aula de 7%, que nós abrimos mão desse valor e abrimos mão temporariamente, porque a FEB vai ter que repor isso não sei em que tempo, mas daqui 2 anos, no acordo, isso tem que ser revisto. Abrimos mão do nosso acordo coletivo desse ano, que foi 6,5%, e os professores de fora não têm mais a sua hospedagem, porque isso foi uma forma do corpo docente e administrativo colaborar com a instituição nesse momento sério, ou nós fazíamos isso, ou nós realmente enterraríamos a FEB. Então, tudo perfeito. Eu só não concordo, nesse momento, com o apoio financeiro que vai ser dado para quem vai fazer mestrado e doutorado, porque isso nunca foi feito em primeiro lugar. Isso é necessário? Seria, se nós estivéssemos numa situação conveniente financeiramente. Como nós não estamos, e como todos nós abrimos mão de 7% do nosso salário, mas do acordo coletivo desse ano, eu sou contrário, neste momento, a este apoio financeiro. É isso. Tá. Professor Cacau. Concordo com a colega, com a hipótese dela. Esse acordo nosso também é temporário, só que essa resolução visa, no meu entender, atender ao MEC. Qualquer avaliação que vier aqui de curso ou institucional, na reunião com os docentes, o avaliador vai perguntar se ele tem apoio da instituição para participação em eventos, para cursos, e então isso é um item obrigatório que a instituição tem que oferecer. E mesma coisa para os alunos, essa dimensão é avaliada pelos avaliadores do MEC. Então, eu acho que atende, na verdade, essa resolução, a exigência do próprio MEC. Pois não, professora? Professor Reginaldo, eu gostaria de sugerir, se acaso for aprovada essa resolução, eu acredito que vários programas que eu já vi de apoio, que o docente ele precisa de prestar uma conta, vamos dizer assim, o que pode acontecer? O professor faz o doutorado e depois passa no concurso e abandona a FEB. E o professor tem que fazer o doutorado, mestrado, para a FEB. Então, eu acredito que deveria ter algum parágrafo que garanta isso, ou alguma punição, alguma devolução de valor, se acaso o professor terminar o programa e ir embora. Então, é uma sugestão. Dixon. Professor,
a gente está aqui, a gente sempre se esquece do técnico administrativo. E eu creio que muitos dos nossos funcionários técnico-administrativos também poderão fazer mestrado e doutorado e vir a ser professor aqui na instituição. Então, eu gostaria que acrescentasse também o técnico administrativo ser privilegiado com esse valor de ajuda de custo. Inicialmente eu queria passar a palavra para a professora Cici, que tem assim, maiores esclarecimentos sobre a necessidade desse programa de apoio ao aperfeiçoamento docente. Posteriormente, quero fazer também algumas considerações. Bom, eu entendo perfeitamente a colocação da professora Fatinha e, obviamente, que não seria da nossa, espontaneamente, que nós baixaremos uma resolução neste sentido, num momento como o que nós estamos vivenciando. Essa resolução foi baixada, bem como outras que nós baixamos, relacionadas a vários outros assuntos, para atender indicadores que serão avaliados em visitas de reconhecimento, de inovação de reconhecimento e de recredenciamento institucional. Faz parte dos instrumentos de avaliação do MEC a avaliação das condições de trabalho do corpo docente e o apoio institucional ao aprimoramento e capacitação docente. Nós temos isso estabelecido no regimento e, inclusive, temos professores que recentemente utilizaram esse benefício, né? Até muito recentemente, tá? Até uns 2 anos atrás, ainda tínhamos professores que recebiam apoio para realizar aprimoramento. O que ocorre é que nós não tínhamos um documento norteando o assunto, dando diretrizes ao assunto. E isso é avaliado, como o professor Cacau falou. Tá? Então, a existência ou não do instrumento, de um mecanismo como esse, de uma resolução, de um documento institucional, é que vai provar se a instituição já prevê este assunto ou se já tem implantado o assunto, tá? A ação. Nesse sentido, nós achamos por bem baixarmos a resolução. A resolução estabelece que o pedido é apreciado nos órgãos colegiados, que podem e devem avaliar, inclusive, as condições financeiras. Tá? Então, não é porque o professor pediu que vai ser avaliado e vai ser dado. Tá? Justamente por isso existem as travas estabelecidas na resolução. Tá? Então, se neste momento, olha, é importante, realmente é muito importante. No entanto, nós avaliamos aqui que neste momento não é possível. Tá? Mas o documento precisa existir. Tá? Nesse levantamento que nós fizemos pela questão do MEC, nós verificamos a ausência de alguns documentos mestres que deveriam existir e não existiam. Tá? Inclusive um que fiquei em uma situação bastante complicada na redação do documento, para que ficasse evidente na redação que nós já obedecíamos à legislação existente, no entanto, obedecíamos, apesar de não termos um documento que obrigasse a sua obediência, né, como é o caso de estágios. Né, a lei é de 2008, nós temos na instituição seguido o que estabelece a lei, mas nós não tínhamos um instrumento institucional que regulasse estágios para os nossos alunos de graduação. Apesar de que em cada curso existe lá o seu regulamento de estágio. Em cada curso, mas institucionalmente não existia. Nós baixamos uma resolução com uma redação muito cuidadosa para deixar claro que apenas dava publicidade do que já estava sendo realizado, né, do que é feito na instituição. Tá? Então, só esclarecendo, tá, que não foi no sentido de, olha, é importante, vamos atender todos agora. Não foi isso, mas é para atender uma exigência que, se nós não tivermos este documento institucional, nós teremos um